Olá pessoal, olha a gente aqui no nosso canal Segue a Tua História e hoje eu vou falar sobre aqueles pensamentos que ficam remoendo na minha mente quando alguém fala alguma coisa que me deixa triste. Já voltamos. Então, pessoal, hoje eu vou falar sobre isso, sobre algumas ações que as pessoas fazem em relação à minha pessoa e me deixam triste, me deixam decepcionadas, me tiram a energia. O que é isso? O que está acontecendo, né? Então, às vezes eu tenho ideias, ou às vezes eu tenho propostas de trabalho, ou até mesmo nas nossas relações, né? Nas relações de amizade, nas relações de família, nas relações de comunidade, enfim. Nas nossas relações, às vezes vem algumas ações das outras pessoas que me deixam muito chateada, muito triste. E eu queria conversar sobre isso e a gente trocar ideias para a gente entender melhor o que acontece com a gente, por que a gente fica assim. E olha, eu tenho uma verdade para vocês. Grande parte dessas situações que me deixam muito chateada é porque eu não me concentro na minha ação. O que é isso? Como isso? Então, vamos clarear bem isso. Enfim, eu tenho sentimentos, né? E claro, quando eu tô com uma pessoa, quando eu me relaciono com alguém, em todos os aspectos do mundo, eu sempre tenho uma visão da realidade, do que eu sempre acho, que eu conheço a pessoa, que eu tenho domínio sobre essa relação. Não é sempre assim? Ah, olha, ela é minha amiga há muitos anos e eu sei quem é muito bem essa pessoa. E de repente ela vem, faz uma coisa, me deixa fora do ar, né? E eu fico, nossa, arrasada, né? Falo, meu Deus, o que aconteceu? Por que ela fez isso? Eu não mereço, eu sou uma pessoa tão boazinha, eu sou uma pessoa tão justa, eu tento fazer sempre a melhor, sempre ajo da melhor forma. E como que vem e faz isso? Gente, isso é bobagem. Vocês percebem? Porque assim, essa é a ação dela. E a minha ação? Por que eu fiquei tão chateada com isso? Será que foi porque ela veio e falou alguma coisa que me desagradou tanto? Ou foi porque eu vi, constatei com os meus olhos, né? Que aquela pessoa não era exatamente aquilo que eu imaginava. E olha bem o que eu tô falando. O que eu imaginava. Ou seja, eu projetei na pessoa a minha visão, o que eu penso sobre ela. Eu não quis enxergar quem realmente ela é. Eu projetei, eu imagino. Percebe? Então, gente, essas situações, e são situações da nossa vida, nós temos que entender que a gente só controla as nossas ações, as nossas. Eu domino as minhas ações, os meus sentimentos. Pelo menos eu tenho que tentar dominar os meus sentimentos, entender, saber realmente quem eu sou, por que eu sinto isso, por que eu sinto aquilo. As minhas. E tentar me dominar, né? As minhas ações eu tenho que saber controlar. Eu não posso agir intempestivamente o tempo inteiro, né? Eu é que tenho que falar, opa, agora não, calma, respira, não fala assim, seja mais ponderada, mas é a minha ação. Agora, a ação do outro, as reações do outro é do outro. Eu jamais vou conseguir controlar. Então, gente, quando eu começo a colocar a minha cabecinha aí em ação e ficar achando e pensando o que o outro faz, aí eu já estou num departamento que não dá certo. E por isso que eu afundo, por isso que eu fico muito triste, por isso que eu me decepciono. Porque eu estou querendo controlar a ação e o jeito do outro. E você percebe que a gente não controla? A gente não controla nada. Quem somos nós para controlar alguma coisa? A gente às vezes não... às vezes não, a gente não controla nem os nossos filhos, muitas vezes. A gente não domina os pensamentos dos nossos filhos. Oxalá no outro,
né? E a gente tem essa mania de querer controlar e de querer idealizar a realidade que eu enxergo e não a que a realidade é. E quando eu tenho esse balde de água fria, quando eu enxergo a verdade, a realidade no tempo real, ali, aqui e agora, aí eu me decepciono. E olha, gente, às vezes eu vou ficar tão para baixo, vou ficar, nossa senhora, eu vou remoer aquilo, remoer, e vou remoer da forma errada, porque eu fico só lembrando a ação que a pessoa fez comigo e não presto atenção no que realmente está acontecendo comigo. E na maioria das vezes eu fico triste e sofro porque a realidade que eu coloquei na minha cabeça, que eu imaginava que era correta, não é. A verdade foi invalidada ali, porque eu vi, na verdade, que tudo que eu estava pensando estava errado. Eu não conhecia aquela pessoa, eu não enxergava aquele defeito, enfim, quem era aquela pessoa, aquele jeito de pensar dela. E é isso, o fato de eu enxergar isso, que eu entrei nisso, eu quis dominar o outro do meu jeito, da forma que eu enxergava, e aí eu não consegui, é isso que me deixa triste. Olha, na maioria das vezes. Então, a grande verdade é que a gente tem que começar a enxergar as nossas ações. A gente ter coerência com a gente mesmo e não com o outro. E mesmo quando a gente tem uma proposta e essa proposta às vezes cai por terra, a gente tem que avaliar melhor o que está acontecendo, né? Então eu tenho que ver a minha ação. Se eu apresento uma proposta, se eu tenho coerência, se eu tenho um bom propósito, se eu sei que é uma forma boa de fazer o trabalho, enfim, de tocar a minha sociedade, enfim, e eu vou argumentar. E a gente consegue chegar num diálogo saudável, que há uma reciprocidade, há um equilíbrio ali entre o dar e o receber, né? De novo, essa historinha do dar e o receber, tá tudo ok. Agora, se não acontece isso, se a gente não consegue chegar no diálogo, se fica uma conversa muito impositiva de um lado ou de outro, aí infelizmente, eu vou ter que avaliar se vale a pena continuar essa proposta, né? Se eu tô a fim de tocar isso dessa forma. Se isso realmente me traz bons resultados, se eu gosto disso, se eu tô bem com essa posição, né? Porque se não há, enfim, eu decido se eu vou ficar, se eu não vou ficar, né? Se eu vou seguir à frente ou não. E aí vou ficar bem. Vai ficar tudo tranquilo, é vida que segue. As coisas acontecem, né? Nem sempre as coisas vão casar, né? A vida é essa. Então, eu não posso ficar carregando um sofrimento porque o outro veio com uma ação que me desagradou e aí eu, joguei tudo por terra e ficou por isso mesmo. Não dá certo, né? Não é assim. Infelizmente, a gente vê muitas pessoas que vão por esse caminho, né? Vão se invalidando, não se autoconhecem, deixam entrar, embarcar nos barcos que o outro quer impor, né? Como eu quero impor, o outro também pode querer impor para mim. A verdade é essa. Nós temos que ser coerentes com as nossas ações. A gente tem que controlar os nossos sentimentos, as nossas emoções, e não as dos outros. Porque cada um é cada um. E a gente tem que equilibrar essa forma de vida, de se relacionar, para que ambas as partes estejam bem, estejam felizes, estejam realizadas, né? Tem que haver esse comum acordo, né? Essa coisa que dá ânimo, que faz a gente seguir adiante, seguir em frente, mas com toda a tranquilidade e serenidade que tem que haver nas relações. Se não for assim, o caminho não está bom. Isso já é um sinal que as coisas estão erradas. Mas sempre partindo do controle do meu pensamento, do meu sentimento e da minha ação. E não em cima da ação, do pensamento e das atitudes do outro, porque isso é do outro. Esse é outro departamento. E eu não posso
querer dominar isso, né? Não vai funcionar jamais. Então, olha aí, essa é uma dica, que você se concentre em você mesmo, em você fazer o seu melhor, em dar sempre o seu melhor, porque assim você vai sempre ficar bem, né? Então, era essa a nossa proposta de hoje, e eu espero que vocês tenham gostado disso. E aí, continuem dando seus likes, compartilhando, se inscrevendo nesse canal, para que esse canal cresça.